Oi gente, eu me chamo Erika Mota e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo contando um pouco da minha história, da minha conversão, como foi esse processo na minha vida. E eu quero dizer para vocês que para mim estar aqui hoje não foi fácil. Tem um tempo que o Senhor vem colocando ao meu coração, dizendo que era necessário que eu estivesse aqui falando para vocês, porque Ele quer alcançar pessoas com esse vídeo. Eu acredito que o que for dito aqui tem pessoas que precisam ouvir. Mas eu quero começar por uma situação onde eu digo que, primeiramente, por que, Érica? Por que você decidiu viver uma vida cristã? Por que você decidiu mudar radicalmente a sua vida? Para aqueles que me conhecem, sabem que eu nunca fui evangélica, mas o Senhor sempre esteve comigo e a minha família é. Então, assim, eu tinha o conhecimento da palavra de Deus. Eu sabia o que era certo e o que era errado, entre aspas, né? Aquilo que a minha mente achava que era certo, aquilo que a minha mente achava que era errado. Então, eu sempre senti aquele desejo, eu sempre tive aquele desejo de buscar um pouco mais a Deus, de conhecer um pouco mais, saber mais quem era Ele. Mas as coisas do mundo, tudo aquilo que o mundo me oferecia, me distanciava cada vez mais dele. Me distanciava e assim eu não buscava ele, eu deixava ele sempre de segundo plano. Eu digo assim, que Deus sempre esteve aqui do meu lado, mas eu nunca quis dar a mão para ele. Então ele caminhou comigo aqui, lado a lado, me protegendo, me livrando, me guiando, mas nunca eu decidi dar as mãos para ele. Até que um certo ponto da minha história, o Senhor, com a tua graça e as suas misericórdias, me alcançou e eu sou muito feliz por isso. Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês que tudo começou, de fato, quando eu me sentia uma pessoa completa, mas ao mesmo tempo vazia. Não sei se vocês vão me entender. Mas eu tinha o meu trabalho, eu tinha uma faculdade formada com um trabalho, morava sozinha, uma vida estável, sem precisar depender dos meus pais, mas faltava alguma coisa. Será que não era um relacionamento? Então, eu tinha relacionamento. Eu tinha um relacionamento. E na minha mente, no meu coração, eu era feliz com aquilo que eu vivia. Eu era feliz com aquele relacionamento que eu vivia. Mas, por fim, foi passando um tempo na minha história, onde eu me encontrava cada vez mais entristecida, onde eu me encontrava cada vez mais sentida, dolorida, minha alma gritava. Algo dentro de mim não fazia sentido para aquilo tudo que eu vivia, sendo que aquilo tudo que eu estava vivendo de profissão, de vida estável, era algo que eu orava e sempre pedia a Deus. E Ele estava me concedendo, mas eu não entendia naquela época que Ele me concedia porque Ele me amava, porque Ele me cuidava, porque Ele zelava pela minha vida, e não porque eu fazia por onde receber todas aquelas misericórdias, todos aqueles livramentos, todo aquele amor, né, que Deus tinha comigo. Eu nunca fiz por merecer tudo isso, mas o Senhor sempre olhou para a minha vida e eu acredito muito nisso, que Ele estava olhando tudo que eu fazia e num dia Ele deu um basta em tudo isso. Por que, Érica? Nossa, mas será que você viveu coisas tão terríveis assim? Será que você viveu coisas que Deus não podia te perdoar? Hoje, quando você conhece a palavra do Senhor, quando você tem entendimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, aquilo que desagrada o coração do Senhor, você vê o quanto você é pecador. Você entende o quanto você é errante. Você entende o quanto você desagrada o coração de Deus, o quanto você entristece Ele com as suas decisões, o quanto você entristece Ele com aquilo que você quer para você se sentir feliz, para o teu ego. Não é para Deus, não é a vida que Ele escolheu para você, não é o que Ele tem preparado para você, é tudo para o teu ego, tudo é para que nós ficamos bem. Tudo é para que a gente se sinta feliz, tudo é para que a gente se sinta realizado, mas no final das contas nós não somos nada disso. Não somos realizados, não somos felizes de verdade, porque nós não conhecemos a verdadeira felicidade. E eu quero dizer que um tempo da minha vida, onde eu me encontrei entristecida e carente. Muito tempo atrás eu me encontrei num período da minha vida muito carente, mas era na minha vida... eu estava saindo da adolescência para a juventude,
tinha uns 18 anos de idade. E o Senhor, um tempo da minha vida, quando eu tinha 18 anos de idade, eu sempre fui uma menina muito decidida naquilo que eu queria. E se eu falasse que eu ia viver aquilo, eu ia viver, mesmo que eu quebrasse a cara, mas eu queria viver aquilo. E aí eu me encontrei num mundo onde eu desconhecia, um mundo de pessoas que se relacionam com outras pessoas, um mundo homossexual. Naquela época, eu encontrei uma pessoa na minha vida que me ensinou muito, que me deu muito apoio, mas eu não entendia que isso tudo desagradava aos olhos de Deus, que isso tudo que eu estava fazendo estava desagradando aos olhos de Deus. Para mim, isso era amor. Para mim, isso era viver uma vida em conjunto, de verdade. Talvez você também ache que é. Não julgo por isso. Não estou aqui para julgar você pelo seu ato. Estou aqui para contar a minha história. E a minha história tem esse processo. Na minha história existe esse processo. E é sobre ele que eu vim aqui hoje falar com você. Eu vivi uma vida no homossexualismo. Eu vivi uma vida feliz no homossexualismo. Eu tive uma vida. E não foi pouco, foi muito tempo. Eu tinha 18 anos, estava indo para os 19 quando eu conheci essa vida. E eu aceitei viver ela. Eu me lembro muito bem que eu fui contra a minha família. Na verdade, eu me expus à minha família, para que eles entendessem aquilo que eu estava vivendo. Mas eu já estava decidida. Se eles não quisessem me aceitar como eu sou, como eu era, eu estava decidida a abandonar o meu lar para viver aquilo tudo, para viver uma paixão. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer para você que eu sempre senti vontade de estar mais perto de Deus, mas isso me afastava cada vez mais de Deus. Esse ato me afastava cada vez mais do Senhor. Ah, mas isso é primordial na sua vida? É tudo isso que envolve a sua vida cristã hoje? Não. Mas é o meu testemunho, é o que mais me choca hoje. E é o que choca as pessoas me ver hoje do jeito que eu estou. Porque eles me conheciam, sabia como eu era, sabia dos meus atos, principalmente os meus amigos mais próximos. Então é um pouco difícil para eles olhar para mim hoje e eu falar assim, eu não vivo mais essa vida. Essa vida não me pertence mais. E ainda a pessoa que eu tive o meu último relacionamento está convivendo comigo. Porque ela também foi liberta. Porque Deus, quando Ele tem algo para fazer na sua vida, Ele faz por completo. Ele não faz pela metade. E se Ele tem um projeto na sua vida, e se Ele tem promessas para você, você não vai morrer sem elas ser cumpridas. Acredite nisso, porque foi isso que Ele me disse. Eu vivi uma vida no homossexualismo por um bom tempo, um bom período. E todas as vezes que eu tentava sair disso, que eu falava, não, eu vou dar um basta, eu não quero viver mais isso. Todas as vezes que eu tentei sair, eu voltei para o mesmo barco. Eu estava voltando para o mesmo lugar. Quando eu achava que eu estava saindo, eu estava voltando de novo para a mesma situação, me pegando naquela vida, vivendo aquilo de novo. E eu ficava muito triste comigo, porque eu não conseguia sair daquilo. Então eu achava assim que eu nasci daquele jeito, eu achava que eu não tinha a opção de viver uma outra vida, eu achava que eu não tinha a opção de me consertar, sei lá, de me livrar daquilo tudo. Então eu já estava meio que acostumada, sabe? A palavra certa é conformada. Eu estava conformada com a vida que eu vivia. Então eu tinha desistido de sair de tudo aquilo. Então eu comecei a viver de verdade. Eu me entreguei de verdade para aquilo. E andei em caminhos, não foram legais os caminhos que eu andei. Não foram legais coisas que eu fiz. Sim, eu desagradei o coração do Senhor, magoei muitas pessoas, principalmente a minha família. Magoei diversas vezes a minha mãe. Por diversas vezes a minha mãe, entristecida, chorou muito pela minha vida. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, porque a minha mente, ela estava bloqueada. E eu só conseguia enxergar aquilo. Aquilo para mim era uma vida. Eu sempre entendia que o amor de Deus, ele era tão grande ao ponto de entender o amor que eu sentia por uma pessoa do mesmo sexo que o meu. Só que, no decorrer do ano nos meados do ano agora de 2018, eu vim me sentindo incomodada com a vida que eu estava levando. Eu estava me sentindo incomodada com todos os atos que eu estava cometendo.
E não que ninguém viesse até a mim e dizer assim, ah, Érica, você está errando. Eu nunca ouvi de alguém dizer assim, isso é pecado aos olhos de Deus. Ninguém nunca me confrontou desta forma. As pessoas me aceitaram, a minha família me aceitaram. Eles tentaram me aceitar para a gente poder viver uma vida mais normal, uma vida feliz, digamos assim, né? Então, nesse período, agora, nos meados de 2017, 2018, perdão, eu vim me sentindo diferente, entristecida, um vazio no meu coração, um vazio na minha alma, algo que não fazia sentido para mim. Aquela vida não estava fazendo sentido para mim e era tudo que eu já tinha pedido para Deus, uma vida profissional, uma vida estável, uma vida, né, uma vida financeira para a gente poder viver, fazer aquilo que a gente tem vontade. Envolvida de amigos, sempre cheia de amigos, fazendo coisas que me deixavam feliz momentaneamente. Eu fazia muitas coisas que me deixavam feliz momentaneamente, mas ninguém sabia o que eu, Érica, sentia quando eu deitava, quando eu colocava a minha cabeça no meu travesseiro. Ninguém sabia, só eu e Deus. E um certo dia, na minha casa, eu me deparei com uma situação muito triste, onde eu estava me sentindo depressiva, oprimida. Eu me vi por várias vezes tentando me suicidar, mas não que eu cometia o ato, mas eu me via. Eu tinha uma sacada na minha casa, morava num apartamento, e por várias vezes eu fui até essa sacada e eu me via caída lá embaixo. Como se minha vida não fizesse mais sentido para mim. Então, para que é que eu estava vivendo, sendo que eu sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo era errado? Então, por que é que eu não conseguia me livrar de tudo aquilo? Por que é que eu não conseguia deixar tudo aquilo de lado? E eu sempre me perguntei isso, e eu perguntava para Deus também. Mas hoje eu compreendo que Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas nas nossas vidas. Deus, ele tem um tempo certo para livrar você. Porque vai servir, a sua vida vai servir de testemunho para outras pessoas. Aquilo que você está vivendo hoje, o sofrimento que você está passando, o processo que você está vivendo, Deus está permitindo. Para que lá na frente pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser libertas com o seu testemunho, pessoas possam acreditar, ter fé, porque foi assim que eu sempre me peguei, tendo fé naquele que me concedia estar vivo, tendo fé naquele que estava ali comigo. Eu me apegava muito em Deus, mesmo sabendo que eu era muito errante, mas eu me apegava nele. Então, um certo dia na minha vida, eu estava ao banho e senti uma forte sensação de alguém naquele ambiente. E de repente, quando eu vi, eu estava aos prantos chorando muito. E aí eu não estava entendendo nada e eu senti vontade de sair dali, me enrolei na toalha e quando eu fui para dentro do meu quarto, eu só escutava uma voz dizendo para mim assim, basta. A voz que vinha coava muito forte ao meu ouvido, dizia, basta. Era essa a palavra, era basta. E na hora eu me lembrei que eu tinha uma Bíblia que estava aberta ali ao meu guarda-roupa e eu fui até lá e peguei essa Bíblia. Eu me ajoelhei, como de costume, quando eu ia orar, e eu abri essa Bíblia e caiu, se não me engano, em Lucas, que fala assim, o meu fardo é leve, venha a mim todos cansados e oprimidos, porque meu fardo é leve e eu vos aliviarei. E era essas palavras que Deus estava falando para mim, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque o fardo do Senhor, ele é leve. O fardo dele é leve, nada é pesado quando você está na presença de Deus. E ele dizia para mim, eu vos aliviarei, eu sou o alívio da sua alma, eu sou o alívio daquilo que você está buscando, é eu que sou a cura, eu que sou a libertação para a tua vida. Muitos podem até criticar, muitos podem nem acreditar, mas eu digo para você que eu passei por um processo muito doloroso para estar aqui hoje falando isso para vocês. Eu passei por um processo muito doloroso, porque se vocês acham que foi só eu me encontrar com o Senhor, ter um encontro com Deus e ser liberta de tudo aquilo que eu vivia, de tudo aquilo que eu sentia, que estava no meu coração, que tinham colocado na minha cabeça, que eu vivia aquilo, que aquilo era a minha vida, que o homossexualismo era a minha vida, era uma paixão, era um amor, era uma vida que eu tinha para mim. Não foi fácil me livrar de tudo isso. Não foi fácil me livrar de tudo isso. Mas Deus esteve comigo o tempo inteiro. Foi Ele quem me concedeu, foi Ele quem me guiou, Ele colocou pessoas ao meu lado
para assim comigo me levar ao caminho que ele queria, o caminho que estava preparado para a minha vida. Então, depois desse dia, eu decidi que eu precisava fazer uma mudança radical na minha história. Eu decidi que eu precisava mudar, porque se o Senhor estava dizendo para mim, basta que Ele não estava contente com tudo aquilo que eu estava fazendo. E ao meu coração gritava o desejo de estar mais perto dEle, de conhecê-lo, de saber realmente quem Ele era na minha vida. Então eu busquei a minha família e contei para minha mãe e para minha irmã no dia que eu não queria mais viver aquela vida que eu estava vivendo, que eu não queria mais viver sozinha naquele lugar, naquele apartamento, que eu não queria mais viver uma vida com outra pessoa do mesmo sexo que o meu, eu não queria mais nada daquilo, não queria bebida, não queria uma vida no homossexualismo, não queria uma vida solitária, não queria uma vida sem sentido, uma vida que eu caminhava todos os dias, mas eu não tinha ideia, eu não sabia para onde eu ia, eu nunca soube o fim daquela história, eu nunca sabia se era certeza de um dia feliz ou se eu ia ter um dia triste, ou se eu ia conseguir vencer as minhas batalhas, ou se as minhas dificuldades estariam vencidas. Eu nunca tinha essa certeza. E eu não queria mais viver essa vida de indecisões. Não queria mais viver essa vida sozinha, sem ter alguém para me apoiar e a certeza de que tudo no final ficaria bem. Porque a vida com Deus é isso. Ele nos mostra que com Ele tudo vai ficar bem, que com Ele tudo a gente vai superar. O processo pode ser mais doloroso e mais difícil, mas nós vencemos, porque Ele é o caminho da vida. Ele é o caminho da vida. Então, eu decidi mudar radicalmente a minha vida, mas eu não entendia que eu ia ser seguidora de Cristo. Eu até comentei com a minha mãe dizendo, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida nova, mas eu não sei se eu vou ser cristã, se eu vou ser crente, se eu vou ser evangélica, eu não sei. Eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida e eu vou viver aquilo que Ele tem pra mim. Eu nunca me esqueço que essas palavras saíram da minha boca muito fluente e normal, dizendo, Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem pra mim. E Ele me concedeu eu viver aquilo que Ele tem pra mim, a cada dia Ele me concede. É incrível. E depois desse período, eu recebi um convite pela minha madrasta, que ela é missionária, e ela me convidou para eu estar indo ao encontro com Deus. Claro que houve vários outros fatores, mas para que não fique tão delongas aqui, eu recebi um convite para ir para o encontro com Deus. E nesse período, o meu relacionamento, nós terminamos. Quando eu decidi viver uma vida diferente, eu terminei, porque eu queria me livrar daquilo. Não que fosse um peso em mim, não era, porque eu gostava daquela pessoa, eu gostava dela. Mas eu não queria viver, ao mesmo tempo também não queria deixá-la. E eu sabia que o fato de eu deixar aquela pessoa, eu estaria deixando ela no poço. Porque não por mim, mas pela situação que a gente vivia. Eu sabia que era um caminho de uma depressão, era um caminho de uma tristeza profunda. E eu disse para Deus, Deus, da mesma forma que o Senhor está fazendo na minha vida, Pai, eu quero que o Senhor faça na vida dela. Alcance ela onde quer que ela esteja. Não permita, Senhor, que ela venha se afundar cada dia mais. Mas sim que o Senhor venha, papai querido, fazer da vida dela a transformação que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito ser transformada sozinha. Eu não aceito. E o Senhor me mostrou. E o Senhor me fez entender que quando você entrega a sua vida, o Senhor me fez entender que quando você entrega a sua vida para Ele, tudo que você pede para Ele, Ele vai te conceder. Mais difícil que você possa estar pensando que seja, mais impossível que você possa estar pensando que seja, Ele vai te conceder, porque Ele é o Deus do impossível. É Ele quem faz. Ele pode. Só Ele pode. E, gente, muitas pessoas eu acredito que devem estar pensando, não, isso não é verdade. Sim, isso é real. Eu não estaria aqui contando algo da minha vida, me expondo de tamanha grandeza para vocês, mentindo. Nós fomos para o encontro com Deus. Eu tive ao meu coração o desejo de convidá-la para participar do encontro com Deus. Quando eu soube que ela estava num período muito crítico da vida dela, já pensando em suicídio, então eu falei, Deus, é a hora.
E aí eu conversei com ela e ela aceitou participar desse encontro com Deus. E nós fomos para esse encontro com Deus. Tanto que eu digo para você, se você tem curiosidade, se você tem desejo, se você receber um convite, vá. Não deixe de ir, porque esse lugar, ele é incrível. E lá eu tive o meu verdadeiro segundo encontro com Deus, mas assim, o processo onde Ele ia me curar das minhas feridas, Ele ia me libertar de tudo aquilo que me aprisionava neste mundo terreno. Ele ia me fazer uma nova criatura naquele lugar, mas eu não contemplei. De princípio, eu não imaginava o que era tamanha grandeza. Mas quando eu coloquei os meus pés naquele lugar, eu vi que dali eu não sairia a mesma Érica. Eu não seria a mesma Érica. Mas eu nunca achei que o Senhor fosse fazer tudo que Ele fez na minha vida, também na vida dela. O tanto que eu fui decidida a ir àquele lugar para aceitar Jesus, para ter uma vida verdadeiramente voltada para Ele. E quando foi o ato que o pastor fez todo um processo, foram 3 dias naquele lugar, de muitas lágrimas, muitas dores, muita risada, muito amor, muito acolhimento. É incrível. E eu aceitei Jesus. Eu me lembro de estar chorando com os olhos fechados quando o pastor falou: se alguém tocou o coração de aceitar Jesus nessa noite, eu senti uma mão que pegou sobre o meu ombro e falou: agora. E aí eu caminhei até a frente, com os olhos fechados, eu continuei ali caminhando e eu cheguei até a frente. Quando o pastor começou a orar por aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus, eu estava emotiva, chorando muito, sentindo muito a presença de Deus naquele lugar, sendo envolvido pela glória do Senhor. Eu olhei para o meu lado e a pessoa que eu amei, a pessoa que eu sempre amei, que realmente eu achava que era amor, estava ali do meu lado, que também tinha aceitado, que também tinha decidido transformar a vida, também tinha decidido viver uma vida diferente, sair daquele mundo. Eu não sabia nem o que dizer, mas eu entendi que naquele momento Deus estava dizendo para mim: eu estou aqui, é eu quem estou com vocês. E que Deus colocou ela na minha vida, não foi por acaso. O Senhor tinha um propósito nas nossas vidas, o Senhor tinha um propósito nas nossas vidas, mas nós não tínhamos entendimento da grandeza de Deus conosco. Nós só conseguimos entender o que Deus tem pra gente quando a gente aceita, coloca a nossa mente, alinha sua mente a Deus, para que Ele venha dar discernimento e entendimento para você. Enquanto você acha que é tudo normal, que as coisas do mundo são normais, que nós estamos no mundo para viver as coisas do mundo, você vai continuar com o seu vazio. O seu vazio vai continuar aí. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que eu tive um vazio, você também tem. E esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. Só é preenchido com a glória dele. E para você ter isso, você precisa buscá-lo. Você precisa decidir. Você precisa se colocar de pé. Você precisa entender que ele é o caminho da vida eterna. Que nós não fomos feitos para viver nessa terra para sempre. Que nós estamos aqui só de passagem. E que nós precisamos buscar pela nossa glória. Por aquele lugar onde ele está preparando para as nossas vidas. E desde esse dia que nós saímos desse lugar, nada mais foi igual. Nada mais foi igual. Eu não sentia mais vontade de estar com ela como um relacionamento, mas eu sentia vontade de estar com ela como irmã, como alguém que eu tinha que cuidar, alguém que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos para que eu cuidasse. Foi fácil? Não, não foi fácil. Nem para mim, nem para ela, eu acredito. Porque não é de um dia para o outro que você deixa de gostar de alguém. Não é de um dia para o outro que você deixa de fazer aquilo que você achou que era pecado, que desagradava o coração de Deus. Não, nunca foi. Foram as renúncias que nós fizemos. Foram as decisões que nós tomamos. Nós decidimos renunciar à nossa vida. Nós decidimos dar um basta naquilo que nós estávamos vivendo. Foram nós que decidimos. Nós decidimos. E mediante as nossas decisões, o Senhor contemplou e bateu um carimbo. E assim Ele vem nos ajudando até hoje a caminhar, a olhar para Ele e entender que a vida que Ele tem para nós é melhor do que tudo isso que a gente viveu lá. E desde aquele dia a gente passou por processos dolorosos, muitas guerras espirituais, muitas palavras lançadas de pessoas, muitas pessoas achando que era só de fachada, que ela estava no lugar que eu estava
para viver, para estar mais perto de mim. Quem que consegue viver uma vida de fachada dentro de uma igreja? Viver uma vida de fachada com Deus só para estar perto de uma pessoa que você gosta? Não tem cabimento numa situação dessa. Quando você entende realmente quem é Deus na sua vida, você nunca vai fazer uma coisa dessa. E desde aquele dia nós lutamos contra o nosso desejo da carne. Nós lutamos todos os dias contra a nossa carne, para que assim prevalecesse o nosso espírito, para que assim prevalecesse o amor que Deus tinha para com as nossas vidas. E cada vez que nós fomos até o monte orar, que nós fizemos campanha, que nós choramos, que nós buscamos a Deus, que nós pedimos para que Ele realmente nos libertasse de tudo aquilo, Deus contemplava e Deus aumentava cada vez mais as nossas forças, renovava o nosso ser, mostrava o sentido da vida com Ele e nos encaminhava a seguir aquilo que Ele queria, até que nós nos sentimos preparada, aquele ponto que onde você olha e diz assim, chega, não faz mais parte aquilo tudo, e aí você joga o seu fardo de lado e se torna uma nova pessoa, limpa por completa, porque Deus te limpa de dentro para fora. Ele não deixa nenhuma sujeira. O que Deus faz é completo. Deus não faz nada pela metade. O Senhor não faz nada pela metade. Deus vai sempre fazer tudo para que você entenda que Ele é o caminho da vida, que é com Ele que nós temos que seguir, é com Ele que nós temos que ir, é nas mãos dEle que nós temos que se apegar, é nas mãos dEle que nós temos que segurar. O Senhor é o caminho da minha e da sua salvação. Não tem mais o que você faça, que você olhe para os lados, que você entenda que nós somos desse mundo. O Senhor fala para mim e para você nessa tarde, nesse momento. Não sei que horas que você está olhando esse vídeo, que você está assistindo ele. Mas Deus me colocou diante dessa câmera para dizer para você, tem sim solução para os seus problemas. Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer. É Ele quem pode te livrar disso que você está vivendo hoje, independente da sua situação. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Vende a Ele, porque o fardo dele é leve. Vá até a Ele. Queira Ele na sua vida. Dá a tua mão para Ele, porque Ele é o caminho de tudo isso.